tarde, Sobral. A gente vai começando mais um Mundo Esportivo nesse domingo, de manifestações pelo Brasil, né? A gente não fala muito de política não, fala mais de esporte mesmo, mas é um evento que está acontecendo no Brasil todo e com certeza vai fazer parte aí dos anais da história, as manifestações Brasil afora, e o domingo está sendo marcado por todas essas manifestações que estão acontecendo em São Paulo, Rio, Santa Catarina, manifestações aí pró e a favor, pró e contra o governo Dilma Rousseff, o governo atual, né? Então, bem agitado esse domingo, mas também teve esporte nesse fim de semana, teve esporte nesse domingo, teve Série A, teve Série B, ontem tem o Vasco afundado numa crise, tem o Flamengo freado na sua ascensão e tem o São Paulo que estava lá em cima e a crise está feia lá pelos lados da Barra Funda. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Tem também o julgamento do Anderson Silva que aconteceu ontem. Você vai saber sobre de tudo que aconteceu no julgamento e vamos falar também, você vai saber como foi a volta de Acelino Popó de Freitas aos ringues. É muita coisa boa para falar no Mundo Esportivo. A gente volta daqui a pouquinho com fazendo o nosso editorial inicial. Editorial. Já. No CNA, o aprendizado vai além da sala de aula. CNA 360, uma revolução na maneira de aprender inglês e espanhol. Portal do aluno, realidade aumentada, QR Code, games, redes sociais, professor online e você ainda pode ter o certificado de Cambridge. Entre para o mundo CNA. E voltando com o Mundo Esportivo e também o Mundo Esportivo, além das empresas que nós já anunciamos, também falo em nome de CNA, cursos de idiomas, o CNA aí sempre apoiando o Mundo Esportivo, o CNA, inglês e espanhol, não tem o que conversar, o melhor curso de inglês e espanhol da cidade. Centro aplicador, né? Centro aplicador do teste de proficiência, que é importantíssimo para você que vai fazer o seu mestrado, seu doutorado, sua defesa de tese, enfim, é muito importante ter o teste de proficiência. Aqui em Sobral, ali pertinho da Praça do Bosque. O telefone do CNA, Jânio Magalhães. 3611-7878. O Cláudio está colocando já aqui, né? Colocando aqui o telefone e o site do CNA. Se quiser acessar, você liga lá, fala com o professor João Paulo. Como é que a gente chama? BG, Cláudio? Na tarde aqui, né? Abaixo aqui. Tem gente que fala aí, né? Então, você liga lá, fala com o professor João Paulo, fala com a Marcela, a professora Rita. Só tem gente da melhor qualidade lá no CNA. E também falando agora em nome do açaí mais querido da cidade de Sobral desde 2010. O Jander não gosta de açaí, não gosta, Jander? É aquela história, né? Se dinheiro não compra felicidade, né? Mas compra açaí. Mas compra açaí. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. E açaí, quando a gente fala de açaí aqui em Sobral, você só tem um caminho, né? É açaí e companhia. Mas a evolução das coisas, tá tentando trazer novas receitas e muita novidade. O açaí e companhia agora é Santo Açaí. Uma nova marca, trazendo a mesma qualidade, quem sabe até um pouco melhor, mas com um toque diferente, um toque de... Da maninha? Da maninha, né? Da maninha. E como diz a própria maninha, açaí é sagrado, né? E o que é sagrado é santo. Então, é o Santo Açaí que agora está aqui com a gente também, e é um prazer muito grande ter aqui a companhia da Maninha, do Felipe. Eu sempre digo, Janda, que eu gosto de trazer para o programa e vender aquilo que eu acredito, né? E nesse produto eu acredito demais. Então, sem dúvida nenhuma, você quer tomar um açaí de qualidade, sanduíches saborosíssimos, bem saudáveis, alguns sanduíches super naturais. Tem um agora novo lá, chama Saudável Beach, uma coisa assim. Rapaz, a carne do sanduíche não é feita, aliás, não é carne, né? O hambúrguer seria um hambúrguer, não é carne. É hambúrguer de beterraba com quinoa. Opa! Rapaz, bem bacana com guacamole. Então, sempre inovando para trazer o melhor para você. Só o Santo Açaí tem. Fica ali no Parque da Cidade, é o quiosque 1. Bem na frente ali, quando você vai passando no Parque da Cidade, em frente ao supermercado Lagoa, você passa por ali, tá lá o Santo Açaí esperando para você. O açaí de dar água na boca, de comer, para ser santo tem que ser mesmo, porque é de comer rezando pra valer, tá certo?
Então, Santo Açaí, também uma marca temos o nosso sagrada. novo parceiro aí, né? De hoje a gente vai saudar aqui inicialmente, fazer minha saudação aqui a você e nosso telespectador, nosso ouvinte da Rádio Tupinambá, Sobral, toda a região norte, pessoal da Serra. Um abraço aqui a nossa Bruna Almeida, nosso grande engenheiro de som ali nas Carrapetas, né? O Pepeu, nosso diretor Cláudio. Você que está ouvindo a gente aqui em Sobral, na região norte do estado. A outra parceria nossa seria, no caso aí, o Cinema Renato Aragão, né? Cine Renato Aragão agora Por que não, né? Por que não? Parceria com a gente e já chega já aí, movimentando, arrasando, né? movimentando. Então, o Cine Renato Aragão oferece aqui essa entrada aqui no mundo esportivo, oferece para você que está nos ouvindo hoje. Infelizmente, essa promoção não tem como ir para a internet. Ainda não, né? Ainda não, não vamos conseguir, não vai chegar o dia que vamos fazer uma voltada para você que nos acompanha na internet, mas para quem está nos ouvindo hoje em casa, no rádio, a promoção está valendo um par de ingressos para uma sessão de cinema no Cine Renato Aragão, tá certo? Você liga aqui 3614-8282 e você... Como é? Dá o nome, fazer alguma coisa? Você liga... Qual foi o país que foi campeão do Parapan? Pode ser, pra gente homenagear, né? Vamos homenagear. Homenagear o Brasil, né? Você homenagear o Brasil, você liga pra cá e responde qual foi o país. Poxa, o Tupi deu a resposta, cara. Mas não é pra ser difícil, que a gente tem que participar, né? Pra também não ficar assim, claro, né? Agradecer então aí, você falou da Maninha, né? Eu vou falar aqui do nosso parceiro lá do Cinema Renato Aragão, que é o Bosquinho. Bosco Pinheiro. Né? O Bosco Pinheiro, que fez aí, abriu essa condição da gente fazer essa parceria. Então, inclusive, é com ele que você, amanhã, você que for sorteado, já pode ligar, né, Pepeu, aí pra gente, tem um telefone. 3614-8282. Ele já solta a vinheta aí para o pessoal ligar. Até o final do programa, né? Pode ligar, liberar. Você liga, participa, dá o nome, né? Responde a pergunta qual foi o país campeão do Parapan. Responde, dá o seu nome e a gente vai sortear no final aqui esse par de ingressos. Aí você vai pegar lá no Pinheiro. Depois que a gente fez o resultado, a gente informa como é que você faz para pegar o par de ingressos para o Cine Renato Aragão, a sessão do Cine Renato Aragão. A gente pode participar também? Não. Muito obrigada. De nada. Tirou minha dúvida. Mas a gente está trazendo esse novo formato de sempre fazer esse editorial. É para ser antes do intervalo, mas acabou que a gente estava com algumas coisinhas aqui para acertar, mas eu vou falar agora desse tema central do programa de hoje. A gente abrir e começar a falar de Brasileirão. O esporte, para você fazer esporte, é importante que você tenha dinheiro para conseguir fazer esporte de qualidade, incentivo, bons locais para treinar, boas condições de treino, né? E principalmente tudo isso, às vezes a gente consegue com a palavra chamada visibilidade. O paradesporto brasileiro já há muito tempo tem tido resultados bem mais significativos do que o esporte para atletas saudáveis. Vou nem dizer saudáveis, não porque eles são muito saudáveis para atletas, mas atletas que têm toda a sua capacidade motora, toda a sua capacidade mental, toda a sua capacidade regulares, né? Esporte que o seu corpo permite. Então, já há muito tempo que isso vem sendo uma barreira que parece intransponível em alguns momentos. O paradesporto brasileiro não consegue entrar e ter a mesma visibilidade que o esporte comum. Essa semana a gente assistiu, essa semana acho que foram 8 dias de disputa, o Parapan de Toronto. A gente assistiu o Pan-Americano de Toronto, a gente falou bastante, nós somos até culpados também, porque na semana passada nem falamos de Parapan, somos um dos culpados. Mas a gente teve os jogos para Pan-Americanos, lá em Toronto. E o desempenho do Brasil foi absolutamente fantástico. A delegação brasileira teve 109, o Cláudio vai colocar esse quadro para você, atualizadinho, 109 medalhas de ouro, 74 pratas e 74 bronzes. Já fechou o quadro porque já terminou o evento. Foi encerrado já. Foi encerrado o evento. Então, 257 medalhas no total.
Em segundo lugar ficou o Canadá com 50 medalhas de ouro, 63 pratas e 55 bronzes, 168 no total. Os Estados Unidos ficaram em terceiro, com 40 medalhas de ouro, 51 de prata e 44 de bronze, 135 no total. Se você somar os ouros dos Estados Unidos com o Canadá, você não alcança o tanto de ouro que o Brasil teve. E isso é um grande resultado. Vindo de Clodoaldo Dias, que eu tive o prazer de conhecer já, né, o Clodoaldo, que é nadador, que é um mito da natação paralímpica. O Clodoaldo Dias, não, acho que Clodoaldo Silva, Dias é o Daniel Dias, também é nadador, e tantos outros esportes, o futebol de 7, para cegos, né, o futebol de cegos, o vôlei sentado, o basquete para cadeirantes, enfim, tantos esportes que o Brasil se destaca. Tênis de mesa, que foi um espetáculo, até no judô o Brasil medalhou. Então, assim, impressionante o desempenho, mas mais impressionante que o desempenho brasileiro é a falta de visibilidade que esses atletas têm. E a gente se pergunta por que o esporte regular, o esporte comum tem tanta visibilidade e o Brasil vai tão mal em grande parte deles, e por que o esporte paralímpico não tem essa visibilidade, Jânio? Inclusive, é uma questão importante, é uma situação dúbia, né? Porque primeiro a gente vê o país como o Brasil dar essa oportunidade para esses atletas, e esses atletas conseguirem esse destaque. Tem uma questão muito relacionada com a humanização e acessibilidade dessas pessoas, né? Então quer dizer que a gente tem aí talentos que, mesmo sem o devido apoio, conseguem resultados expressivos. A gente foi mais do que o dobro de medalhas do que o segundo colocado no ouro, né? O Canadá teve 50 medalhas e o Brasil teve 109 medalhas. Então, é momento de se pensar essas políticas de esportes, né? Política de incentivo ao esporte, mas também políticas de acessibilidade, né? Como é que essas pessoas que têm algum tipo de limitação, estão sendo tratadas, estão sendo observadas, né? Tantas pessoas talentosas que se destacam na área esportiva, colocando aí o nome do Brasil como destaque internacional, sendo aí o primeiro lugar nos Jogos Parapan, inclusive superando os Estados Unidos e o Canadá, que são o dono da casa, né? Então, é algo que a gente precisa refletir numa época que se discute tanto a questão política, econômica, política social. Também se deve discutir questões relacionadas à política esportiva, né? Como é que está sendo feito isso em nosso país, e a política também de acessibilidade a essas pessoas que por acaso são portadoras ou então têm consigo algum tipo de limitação, mas que se limitam apenas em determinada condição da vida, não se limitam a viver, não se limitam a aproveitar a vida, porque têm a deficiência, mas não sofrem, né? Então, eu estava, inclusive, essa semana discutindo esse assunto de sofrimento. Às vezes você não é doente, não tem nenhuma deficiência, mas está sofrendo no fundo de uma rede, ou numa cama. E às vezes a pessoa tem uma deficiência, não tem uma perna, não tem as duas pernas, não tem um braço, não consegue enxergar, mas levanta a cabeça, não se coloca no lugar de vítima e vive, né? Então essas pessoas, esses atletas são exemplos aí, é um exemplo, né, para todos nós. Esse grupo é um verdadeiro exemplo para todos nós de que o Brasil precisa estar alerta para se dar, como você disse, essa visibilidade para essas pessoas. E só para fazer um comparativo, é importante, nos Jogos Pan-Americanos regulares, o Brasil teve 41 ouros, 40 pratas e 60 bronzes. São os mesmos esportes. É a natação, é o judô, mesma modalidade, o vôlei, né? São as mesmas modalidades. São praticadas de outra forma, mas são as mesmas modalidades. Então quer dizer que entre aspas aqui, o termo chulo que eles usam, os aleijados, os incapacitados, né? Deficientes. Os deficientes, os coitadinhos, né? Estão dando um banho nos atletas que têm toda a sua condição física, tá certo? Os brasileiros que são
por muitas vezes tido como pobres coitados que talvez não tenham oportunidade, estão dando um banho. Parabéns aos atletas paralímpicos. Vocês merecem toda a visão e toda a pompa do CBD, né, que é a Confederação Brasileira de Desporto, e do COB, enfim. Tem que realmente ser tirado de chapéu para eles, porque o trabalho foi sensacional. Mas... E a Bruninha? E a Bruna Almeida aí? Tudo bem, Bruna? A Almeida tá por aqui. E vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A, hein, Bruna Almeida? Vamos. Falar de Série A e tá dureza para alguns times que seriam grandes, né? Os grandes Top aí. de linha. Os grandes estão sofrendo. Mas teve uma reviravolta esse fim de semana. Temos um novo líder, né? O Corinthians é o novo líder do Campeonato Achei que Brasileiro. você ia dizer os árbitros brasileiros que são líderes do campeonato. Isso é polêmica para... Na verdade, essa rodada encerra o primeiro turno, né? Encerra o primeiro turno e também encerra... A primeira volta, né? Encerra também as manifestações dos próprios árbitros, né? Estavam fazendo manifestações antes dos jogos, né? Por conta de alguns problemas que aconteceram, de manifestações e tudo mais. E os árbitros estavam tendo algum tipo de paralisação antes dos jogos. Mas teve futebol e começou a rodada no sábado e o Atlético Paranaense foi até a Arena da Baixada e ficou no 0-0 com o Santos. Ricardo Oliveira perdeu pênalti de novo e perdeu um gol a 3 metros da trave. Estilo Herrera. É pior do que Herrera, acho. Foi horrível, estilo David. Aquela do David foi... Jamais esquecerei. Sensacional. Melhor e inacreditável futebol clube da sensacional. Se o Cláudio puder colocar depois essa imagem, é um lance que aconteceu no Engenhão. O Léo Moura tirou todo mundo, inclusive o goleiro do Vasco, e deu de presente lá pro David. Ele o David bateu conseguiu bater na trave. Com aquele ossinho do tornozelo. Do tornozelo, Com o Mocotó. Com o Mocotó, isso. Também no sábado, o Goiás foi até São Paulo, lá no Morumbi, sapecou 3. Rapaz, mas aí a gente tem que fazer uma meia culpa. Eu assisti parte do jogo e esse resultado não fala muito. Eu vejo muita gente falando assim, se fosse um placar justo, o time tal tinha ganhado. Mas o futebol, infelizmente, não é um tribunal, né? Ou felizmente, né? Eu acho que essa coisa de não é um tribunal, né? Pra mas ser sabia que ganho... eles estavam discutindo isso agora no final do jogo de Avaí Corinthians? Eles estavam falando sobre isso, sobre placar justo. Porque se for... Esse negócio de placar justo, eu acho muito, assim, muito relativo. Porque eu acho que justiça, quem tem que ganhar, é quem bota a bola na rede mesmo. Justiça é bola na rede. Justiça é bola no futebol, justiça é a bola na rede. Se não botou a bola na rede, meu amigo, não vai ganhar. Não adianta. Imagina se fosse justo, o time do Neymar sempre ia ganhar por causa das firulas dele. Acho que isso... Entendeu? É a competência maior do futebol. Qual é a competência maior do futebol? Qual é a competência de um profissional de saúde? É cuidar do paciente. Qual a competência do advogado? É ganhar uma causa, né? Competência do atleta de futebol é colocar a bola no gol. Competência do atleta de futebol é o placar. O que importa, você olha para um jogo desse aí, São Paulo, eu falo isso porque eu assisti parte desse jogo, São Paulo e Goiás. O São Paulo dominou a partida, certo? Agora, as oportunidades não teve a competência para converter a bola. O Ganso, mais uma vez, né? O maestro Ganso. Eu não sou São Paulino, mas o Ganso deixou aquele, como é o nome? Centurion. O Cláudio até vai colocar esses 2 lances, vamos colocar aí na edição, Cláudio. O Ganso, ele é um empalador de defesa, né? Ele perfura as defesas, né? Ele deixou o Centurião 2 vezes de cara com o gol. Mas mesmo assim não deu. E aí ele perdeu perdeu aí aquela máxima do futebol, né? Então, Felipe Menezes marcou 2 pro Goiás e Eric completou o placar 3-0. Não, o Eric fez 2, não. Fez 2 e Felipe 1. Né? Exatamente. Eric fez 2 e Felipe Menezes fez outro. O jovem Eric, né? Jovem Eric, e o Goiás venceu por 3-0. O pai dele, inclusive, é roupeiro do time, né? O pai do Eric, né? É uma novidade pra mim. Bacana de saber. Não. Bacana de saber. Então, o Goiás colocou 3-0, o Esmeraldino não teve pena do tricolor paulista. Em pleno Morumbi, né? Em pleno Morumbi. E aí, fechando a rodada de sábado, né? Vasco e Curitiba, os desesperados. Eu acho que esse jogo a gente poderia falar até no final, porque foi um jogo de desesperados, né? Mas foi um jogo de sábado. O Vasco recebeu o Curitiba no Maracanã, que por incrível que pareça ainda tinha 12 mil pessoas, ainda teve quem teve coragem de pagar ingresso para Mas tu sabe o que acontece com o Vasco? É um time no papel, é incrível aquele time do Vasco. E aí, Jander, você falando da justiça do futebol, da justiça do placar, se fosse justo,
acho que o Vasco poderia até ter ganho pelo menos no primeiro tempo, porque eu acho que o Vasco perdeu 3, A 4 mesma condição, o mesmo cenário do São Paulo. o Vasco E perdeu sabia 3, que o 4 mesmo time cenário criou, também de Palmeiras e Flamengo. dominou. Sabia? Quem vê acha que foi um sacode. Mas o jogo foi duríssimo. Então. Eu acho que o Foi Flamengo jogou até disputado, melhor. né? Foi Eu disputado. acho que O o jogo Flamengo jogou até melhor. Então é isso que eu tô dizendo. É. Tipo, quem vê... Mas Vasco Curitiba terminou 1-0 pro Curitiba. No finzinho, o Jomar entregou a bola. O Jomar, pelo amor de E Deus. acabou. cara. E ele vinha fazendo uma boa partida, o Jomar. Vinha fazendo uma partida até segura. Mas Me aí lembrou o conseguiu Odivan. falhar. Me lembrou o Odivan. Não vai comparar com o Odivan, porque o Odivan é meu ídolo, Não, hein? mas Mas o Jomar entregou e o Vasco... pichotada, né? Fez uma pichotada, né? Que é isso, o Odivan... Cláudio vai botar esse gol Olha, aí. a melhor dupla de zaga do Vasco da história foi o Odivan e Mauro Galvão. Olha a pichotada A pichotada do Jomar. do Jomar. Vê aí pra você Putz, ver. Caramba, ali era só ter dado um chutão pra frente, cara. E aí, foi no fim do jogo, o Curitiba marcou, fez 1-0, mas o Vasco criou. Né? O Dagoberto Não, sem fez dúvida. jogando Não. muito bem. O Serginho. O Nenê estreou bem, o Serginho arrebentou. O Jogou Nenê, demais. cara, o Nenê é do PSG? Sim. O time de primeira, Jogou cara. O time tá muito bem, bom, aquele time jogou do muito Vasco. bem o Nenê também. Criou oportunidades, mas o problema do Vasco parece realmente que tá constatado. O problema É uma do Vasco zica. é na frente. É zica. Né? Mas tá faltando... Quem é que ficou Mas lá você viu, mas de você atacante? viu, Era vai o falar de pichotada? Riasco, né? Exatamente. Põe o lance do Riascos aí, que ele vai chutar e vai ter a bola na mão. O Riascos vai lá, chuta com ele, consegue dar um chute na própria mão. Então, assim, mostra esse lance também, que é falar de pichotada. Então, o Vasco criou suas oportunidades, teve uma bola lá que o Dagoberto botou na cabeça do Rodrigo. Foi só que um visivelmente pouco alto. melhor do que os jogos Não, dominou anteriores. a Foi partida. bem melhor, Foi, tava com certeza. mais vontade, tava com bem mais vontade. Eu acho que foi um erro gravíssimo da diretoria ter tirado o Celso Roth, Mas né? enfim, o time perdeu, só que aí já fica realmente insustentável, a diretoria já não queria muito tempo. mas- E o Celso tem sérios problemas de grupo. Já tem problema de grupo, né? O Celso Ah, tem tá. sério, o Celso não é treinador de Eu grupo. digo pela questão da continuidade, mas se tem e esses tem outros seríssimos fatores, problemas de grupo. então E aí, já vão falar de cara, né, que já tem um novo o nome. Vasco é o seguinte, o Vasco trabalha com 3 nomes, certo? Os nomes são Oswaldo de Oliveira, que estava no Palmeiras, Alexandre Galo, ex-técnico da seleção olímpica, Joga competente, inteligente, competentíssimo né? Alexandre Galo, e Jorginho, que é ex-lateral Não. lá da seleção, campeão do mundo. Já é amigo do Dunga, né? É, Amigo do Dunga, exatamente. né? Não. Então é o seguinte, notícias dão conta de que Tupi. o Jorginho já seria Ixi. o técnico do Vasco para Exato. continuar do Jorginho é campeonato. técnico, cara. Porém, eu tenho notícias secundárias, certo? Outras fontes. Fontes, porque assim, até agora tudo não passa de conjectura. Jornalista tal disse isso, jornalista tal disse isso. Olha a especulação, Então, né? o Jorginho, vamos dar nome aos bois, né? A gente tem que dar nome aos bois. Então é o seguinte, o jornalista Wagner Menezes, certo? Da Rádio Tupi, disse que o Jorginho é o novo técnico do Vasco, que vai se apresentar amanhã em São Januário, certo? Diz Wagner Menezes, Tomara que ele esteja errado. jornalista da Rádio Tupi. Porque aí na situação aí do Super olha, Tupi. um jogador, um técnico com aquele grupo do Vasco, certo? Um técnico com uma visão moderna, com um espírito de grupo, com aquele time do Vasco, com material humano ali, dá para você fazer uma equipe muito competitiva, sem sombra de dúvida, pelos talentos que tem, né? Então, Só para completar a notícia também, Marco Vasconcelos, jornalista da Rádio Globo, também cravou Jorginho no Vasco, deve estar indo para o Vasco. Porém, a outra notícia é o seguinte, vamos ver aqui, que Oswaldo de Oliveira, certo? Quem diz? ex-Palmeiras, né? Oswaldo? Rafael Saladite. O Oswaldo já treinou o Vasco, né? Inclusive. Já treinou. Rafael Saladite diz que Oswaldo de Oliveira é o novo técnico do Vasco. Ele já teria acertado. O Vasco tem uma dívida antiga com o Oswaldo de R$2 milhões. Teriam se ajustado nessa dívida, certo? E o Oswaldo é o novo técnico do Vasco da Gama desde sexta-feira. Desde sexta, o Oswaldo estaria acertado com o Vasco da Gama, certo? Então, muita especulação, muito disse-me-disse. Quer saber o que eu acho? Amanhã nós vamos ver o Jorginho sentado
na bancada lá sendo apresentado como técnico do Vasco. Na sala de imprensa do Vasco. Na sala de imprensa. Eu acho que o técnico é o Jorginho. Por tudo que eu já apurei, pessoas com quem eu conversei, eu tenho alguns contatos, pessoas que estão no Rio, inclusive um deles é o Antero Neto. Pessoas que eu já conversei dizem que amanhã, na sala de imprensa, o presidente Eurico Miranda estará apresentando o Jorginho. Certo? É isso que se fala, tá bom? É ele que vai dar continuidade de trabalho no Vasco. Foi isso que eu ia falar, ia só falar isso mesmo que você já falou, no Twitter, que eu tô acompanhando aqui, e todo mundo tá falando que tá praticamente confirmado o Jorginho mesmo. Jorginho deve ser. E os torcedores estão gostando, tá falando, infelizmente, eu particularmente... Eu acho que tem que ter um pouco de otimismo. Tem que ter otimismo. Eu acho que o Vasco agora precisa de um técnico que tenha força de grupo e consiga mexer no psicológico dos jogadores, porque não tá fácil. Eu acho que eu concordo plenamente, Jander. Eu acho que o time do Vasco não é um time para ser campeão, mas não é um time para cair. O que falta no Vasco é confiança. Brigar pelo menos pela Sul-Americana, né? Para mim, eu tenho certeza que o problema do Vasco é confiança. Mas a situação é tão difícil que existe a maldição do Lanterna, né? De 10 anos para cá, todos os times que ficaram na Lanterna do campeonato foram rebaixados. Né? Terminaram o primeiro turno na Lanterna do campeonato. E a situação é tão grave que, para vocês saberem, que o Vasco precisa vencer 11 partidas a partir de agora, 11 jogos para escapar do rebaixamento. 11 de 19. Então, assim, não é fácil. É uma missão muito... Tem que dobrar o aproveitamento. É uma missão muito difícil. Impossível 2 já está no cinema, né? É uma missão difícil pra caramba. O Goiás venceu o São Paulo. Então, para o Vasco sair da zona do rebaixamento, o Vasco precisa de 7 pontos. Realmente não é uma situação muito fácil. Deixa eu contar para vocês aqui o que um dos maiores twitters de zoeira do Vasco colocou aqui. Jorginho é o novo técnico do Vasco. Qual é o nome da novela? Salve, Jorge. Salva, Jorge, pelo amor de Deus. Vamos ver se consegue, né? Mas dando continuidade à rodada, o Palmeiras recebeu o Flamengo lá na Arena Palmeiras, aquele joguinho das 11 da manhã, jogo duríssimo. Foi bom jogo, viu? Bom, jogaço. E eu acho que o Flamengo foi até melhor, sinceramente. Acho que o Flamengo foi melhor em campo. Quem foram os gols? Mas o Palmeiras meteu 4-2 no Flamengo. Simplesmente 4 falhas. O Palmeiras fez gol nas falhas do Flamengo. Não jogou para vencer. E foi isso que o técnico reclamou. Que foi falta de atenção em todos os gols. Todos os gols, falta pura de atenção. O gol do Dudu, falta de atenção total. O gol do Rafael Marques, marcaram a bola claramente. Então, não tenho nenhuma dúvida. O Rafael Marques não, perdão, do Dudu. O gol do Dudu, marcaram a bola claramente. O gol contra do Sami, o Cleiton Xavier cabeceou para trás. E pegou no peito do Sami e foi pro gol. Então, assim, 4 falhas clamorosas e o Flamengo tomou aí 4 do Palmeiras, mas eu acho que o Flamengo foi até melhor. Não foi baile, né? Não foi baile. Não foi sacola. Foi isso que eu falei, porque o placar dá pra entender que não, o Palmeiras foi muito superior, botou o Flamengo no bolso, mas não foi. Quem assistiu sabe que não foi. O Jackson abriu o placar pro Palmeiras, depois o Ederson fez 2 gols e virou o placar pro Flamengo. Depois o Dudu marcou pro Palmeiras e quem fechou a conta foi Alexandro. Aliás, teve o gol do Sami, né? Gol do Sami, gol contra do Sami. E Alexandro, o Alec Gol, fechou a conta lá na Arena Palmeiras. E você falando dele aqui, zoando. Mas o Alexandro é muito competente. Eu acho ele um atacante bem incisivo, você né? Não tá tem muita zoando? Presença. Não, sério, eu gosto. Pra mim, ele só tá no lugar certo na hora certa. Mas isso aí é o trabalho do atacante. Não, depende muito. Tem dado certo. Ele foi artilheiro em todos os clubes que teve. Ele bota a bola pra dentro. Ele não só foi artilheiro, como foi campeão em todos os clubes onde teve. Tem estrela, sabe trabalhar com grupo. No Vasco foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores. Né? Foi campeão da Libertadores pelo Inter, campeão mundial pelo Inter, foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, campeão, acho que se eu não me engano, acho que ele ganhou torneio com o Atlético, também bicampeão, tricampeão da Libertadores. Então, assim, não é todo jogador que tem esse currículo do Alexandre, não. E foi artilheiro em quase todos. Mas, enfim, eu acho ele muito competente, sim, viu? Eu acho que nesse ataque do Flamengo, agora com o Guerreiro, fica difícil disputar, né? Com o Guerreiro e Sheik. Mas é um atacante que se enquadraria, olha, no esquema atual do Vasco da Gama, sem dúvida alguma, o Alexandre seria bem mais produtivo e competente do que Riascos, do que Herrera, muito mais, não tenho nenhuma dúvida. Ok. Não gosto dele do mesmo jeito.
Fez o gol do título da Copa do Brasil, tá? 2. Enfim, seguindo a rodada, o Fluminense recebeu o Figueirense no Maraca e venceu virada, né? 2-1. Fred voltou a marcar, né? E o Flu virou para cima do Figueirense. O Avaí perdeu para o Corinthians na ressacada. Saiu ganhando e deixou o Corinthians virar. E aí o Corinthians assumiu a ponta, né, da tabela. Não, deixou virar não, foi outra... Assumiu a ponta provisória da tabela, aliás, assumiu a ponta definitiva, né? Mesmo que o Atlético vença hoje, não é o líder do campeonato, 4 não será. pontos, né? 4 pontos. O Sport empatou com a Ponte, o Sport saiu vencendo e no final deixou a Ponte empatar. Gol de quem? Um doce para quem adivinhar quem fez o gol do Sport. O Diego Souza. Diego Souza, né? Tem que ser, sempre é ele. O Cruzeiro ficou no 0-0 com o Internacional de técnico novo, né? O Internacional agora é treinado por Ageu Fux, não gosto do Ageu Fux, acho que é uma queda de nível muito grande pro time do Inter. O Aguirre é um excelente treinador, acho que não deveria ter saído, mas infelizmente no futebol brasileiro o resultado é quem manda, né? Mas eu acho que o Aguirre infelizmente, realmente. Quem manda é o resultado, mas eu não acho que o Aguirre deveria ter saído do comando técnico do Inter de jeito nenhum. E completando a rodada, tem Grêmio e Joinville, lá na Arena do Grêmio. Será que o Joinville consegue surpreender o Grêmio? Rapaz, aí? Pela ascensão que o Grêmio vem... Futebol que o Grêmio vem apresentando, né? Nas últimas rodadas, difícil, a gente não viu? pegou... Semana passada, o jogo foi mais tarde, né? Foi 6h30 o jogo de Inter e Grêmio. E a gente 5-0, né? O 5-0. Gente, teve um cara que tatuou o nome de todos os jogadores, até do gol contra. Acho que foi a maior da história. Histórico. Foi uma das maiores. Fazia 90 anos. Foi a maior da história. Fazia 90 anos. Do Grêmio em cima do Inter. Não, e o Grenal, o Inter sempre é superior. Geralmente, sempre assim. Grande parte das vezes o Inter sempre é superior. Vantagem, né? E dessa vez fomos surpreendidos novamente. E o jogo foi no Beira-Rio. Não. Foi na Arena do Grêmio. Foi na Arena do Grêmio, foi na Arena. Mas foi uma Mar Azul foi uma sacola lotadíssima. 5-0. E aí, lá no Rio Grande do Sul, a rivalidade ela é muito parecida com a rivalidade argentina, né? Muito acirrado. É muito. E aí as lojas do Grêmio, todas estamparam nos seus manequins a camisa número 5. Vários manequins, né? Vários manequins nas vitrines das lojas do Grêmio, tudo. Todas as camisas que tinham para vender do Grêmio lá era a camisa número 5. Olha como eles são tristes. Né? E aí, fechando a rodada lá na Arena Condá, Chapecoense e Atlético Mineiro, o Atlético tem que vencer para continuar na cola do Corinthians. E a Chape quer surpreender o Atlético. Que campanha essa da Chape, hein? Vamos confirmar a classificação parcial para vocês? Depois, quando for pro vídeo, o Cláudio vai pôr a classificação final. No momento, a classificação parcial traz o Corinthians na ponta com 40 pontos. Depois vem o Atlético Mineiro com 36, ainda vai jogar. Grêmio tem 33, também vai jogar ainda. Aliás, jogou já, né? Não, ainda vai jogar com o Joinville. O Fluminense, que já jogou, olha aí, no G4. Volta pro G4 e põe o Palmeiras para fora do G4. Né? O Palmeiras estava com a vitória, tinha entrado no G4, mas o Fluminense foi lá e derrubou o Palmeiras. Depois tem Palmeiras com 31, São Paulo com 31. São Paulo tá numa crise horrorosa, né? E o Osório não caiu, né, gente, ainda. E a gente tinha falado sobre isso domingo passado. A gente falou que achava que ele caía essa semana. O Osório não demorava muito, olha, ele não caiu. Se o São Paulo tivesse ganhado nessa rodada, ele teria ficado aí com 34 pontos, né, isolado na terceira colocação. Foi uma derrota ruim Perdeu pro uma São Paulo. Oportunidade. E pro Goiás, né, que é um time que está disputando embaixo. Mas foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória, e fora de casa. Depois tem Sport com 31 pontos. O Sport me perdeu uma boa chance, viu, Jander, de ficar no G4. Um empate com a Ponte Preta lá na Ilha do Retiro. O Sport já está com algumas rodadas que não vence. E o jogo foi na Ilha, né? Que é onde o Sport, historicamente, é duríssimo de bater. Empatando muito aí. Bem difícil mesmo, eu acho Sport lá dentro. Eu acho que só tem 3 estádios que são duríssimos de vencer. A Ilha, com o Sport jogando na Ilha. A Ressacada, dificílimo jogar na Ressacada. E quando o time ajuda, né? Jogar em São Januário também é tenebroso. Quando o time ajuda, o Vasco já passou mais de 2 anos sem perder São Januário. Eu acho legal ainda no Grêmio também. Gosto de lá. Continuando a classificação, o Atlético Paranaense tem 30 pontos, o Atlético empatou com o Santos. Depois vem Ponte Preta em 9º, Chapecoense em 10º, vai levar a jogar a Chape. A Chape pode até chegar ali à 9ª colocação, a campanha muito boa da Chapecoense. O Internacional aparece com 25. Que está em crise também, Crise também, a campanha ruim, debandada geral do Atlético, né? Do Inter, né? E a gente achava que eles fossem
que fossem vingar. O time era muito forte. Porque é o imortal que nunca ganha. Mas olha, o Inter vem há muito tempo formando um grande grupo, grandes times, né? Mas chega na hora do vamos ver, nada. É difícil lá. Sempre briga só pela Sul-Americana, ou no máximo pela Libertadores, mas lá em cima na ponta. O Santos aparece em 12º com 24, campanha ruim do Santos também. O Flamengo, depois da sapecada, ficou só em 13º. Cruzeiro em 14º, campanha horrível do Cruzeiro também. Horrível. De um Cruzeiro que não é tão ruim. É triste de um Cruzeiro que veio... Bicampeão brasileiro. É ruim ver o Cruzeiro nessa posição. Em 14º, complicado. Depois vem Figueirense com 20 em 15º. Avaí em 16º também com 20. E aí a zona da degola tem Goiás, Coritiba, Joinville e Vasco. Todos venceram. Só o Vasco não venceu. O Joinville ainda vai jogar. Né? O Joinville ainda vai jogar. Então, Coritiba e Goiás venceram. O Joinville ainda vai jogar. E o Vasco fica numa situação realmente dificílima para a sequência do campeonato. O Vasco que no próximo jogo enfrenta exatamente o Goiás, que vem motivadíssimo. Né? E o jogo é no Serra Dourada. Tá? Mais difícil ainda. Mais complicado ainda. Tá certo? E pincelando rapidinho a Série B, o Ceará venceu, hein? Agora sim! Fomos surpreendidos novamente. Totalmente surpreendidos. O Ceará venceu o Macaé no Moacizão. Lá? Jogando fora de casa. Eu duvido muito porque eu acho que o Bernardo foi expulso no último jogo. Eu creio que ele tenha sido expulso. O Bernardo é tão inútil que não consegue nem mesmo ter sequência no Ceará. 5 minutos. É difícil. O Bernardo é um péssimo jogador. Você sabe que eu... Quando eu morava no Rio, né, e tudo acompanhava, eu tenho ele no Facebook. Você morava no Rio? Não, para, eu tenho o Bernardo no Facebook. Tu me presta atenção. Daí eu compartilhei uma zoeira do Bernardo e ele curtiu o post no Facebook só pra... tô olhando, aí me apagou. Desculpa, Bernardo, me excluiu do Facebook. Você tinha o Bernardo no Facebook? Tinha. A troco de quê? Porque a gente se fala. Você não tinha vergonha de ter o Bernardo no Facebook, não? Não, todo mundo falava pra eu ter cuidado que ele ia curtir minha foto e ia me engravidar, né? Porque o Bernardo tem... depois te bater também, né? Porque ele também tem essa... Você não tinha vergonha de ter... Você tinha o Luan Garcia, cara. Não, ainda tenho. Você tem o Luan Garcia no Facebook, cara. E você tinha o Bernardo. Cara. Eu sou dona da página oficial do Luan no Facebook. Senhora. Caramba, hein? Agora eu vou te curtir muito. Me curte lá. Nossa. Mas curte a página do Luan também. Também, tá. Podem curtir, viu? Luan Garcia. Ela veio perigosa. Mas é a onça da Mini. Sandro marcou pro Ceará. Também marcou o Vitor Luiz, gol dos defensores. Olha como tá difícil pro Ceará. Os defensores estão resolvendo. E o Jones devolveu para o Macaé. Vitória importantíssima do Ceará. Vale lembrar que o Ceará... Respira não. Não, continua sufocado. Não, o Ceará tá sufocadíssimo. Continua com a ajuda dos aparelhos, né? A situação ainda é... Qual o saldo de gols do Ceará, Tupi? O Ceará tá com menos 15. Tá tipo... Você tá rindo? Tá tipo o Vasco. Tá do Vasco. O Vasco é menos 22. Você tá rindo? Tá do Vasco com uma banda. Olha, o Ceará tem 14 pontos. Mais pontos do que o Vasco, diga-se de passagem. Tem 14 pontos. E tá, para sair da zona do rebaixamento, gente, o Ceará precisa somar 8 pontos. 8 pontos. E os outros não pontuarem, né? Não, desculpa. 8 pontos. E todos perderem, né? O Mogi, o ABC exatamente, e o são 3 vitórias. 3 rodadas, no mínimo. Né? Mas vai embalar depois dessa aí, ó. Vai e mesmo? Só vai dar Ceará. Vai mesmo, vai pegar o Oeste de Itápolis na próxima. Olha, o Oeste Botafogo ganhou também, né? Botafogo venceu, voltou a vencer, né? O Botafogo. E agora subiu para a vice-liderança. Vice-liderança, né? Assim, a situação do Ceará ainda é muito difícil. A vitória sempre anima um pouco mais, é claro, é óbvio. Mas ainda é uma situação complicadíssima do Ceará. Vamos torcer para o time do Ceará conseguir escapar dessa zona maldita aí, que é a zona do rebaixamento. Tá certo? Classificação da Série B. Traz o Vitória na ponta, venceu de novo, com 37 pontos. Botafogo vem segundo com 36. América Mineiro com 34 vem terceiro. E aí, fechando o G4, o Bahia com 33 pontos. Alguém tem informações de como, em que pé anda o julgamento? Vocês estão sabendo que o Ceará está fora da Copa Sul-Americana, né? Vocês estão sabendo disso, Não, né? não estava sabendo, não. O Ceará ganhou a vaga por ter ganho a Copa do Nordeste. Sim. Mas a CBF proibiu o Ceará de disputar porque o Ceará está na Copa do Brasil. E avançou, né? E avançou às oitavas. Então a CBF retirou a vaga do Ceará e pôs o Bahia. Então o Ceará conseguiu um efeito suspensivo no STJD. Né, e vai, o efeito suspensivo não, eliminar. E tem condições de jogo para a Copa Sul-Americana. Vai jogar a Copa Sul-Americana por enquanto. Mas é injusto, e o jogo... porque ele fez
por merecer para estar lá. Exatamente. Isso que quem eu alega tenho o que falar Ceará, pra isso mudar aí? porque o que alega o Ceará, que os advogados, né, é que não está no regulamento. Isso não consta em regulamento. Se não está em regulamento, não tem o que discutir. Tu sabe que esse negócio de costa me lembrou o Cine Hollywood? Quando, você já viu? Sim, Se não consta... Se não consta, é porque nada consta. É porque nada consta. E se nada consta, é porque não consta. Então, logo, o Ceará tem que disputar Sul-Americano, sim. Então, não tem no regulamento, não está escrito em regulamento, então o Ceará tem condições e está na justiça, mas o Bahia segue programação normal para enfrentar, salvo engano, agora eu não vou lembrar o time que o Ceará, que está marcado para o Ceará enfrentar. Não vou lembrar. Na Sul-Americana? Na Sul-Americana. No lugar do Ceará? Sim. Então acho que o Ceará não disputa esse campeonato, não. Mas o Bahia diz bota o advogado do Fluminense, que aí tudo dá certo. Pode ser, né? Coloca aí, por favor, Ceará. Mas continuando aqui a classificação, vê o Náutico em quinto, depois Sampaio Corrêa, belíssima campanha do Sampaio em sexto, o Paysandu em sétimo, um time que eu adoro, o Paysandu. Santa Cruz em oitavo, Criciúma é o nono, Bragantino 10º, CRB o 11º, depois Oeste, Macaé, Paraná, Atlético Goianiense e Boa Esporte, e aí abrindo o Z4 tem Luverdense, ABC de Natal, Mojimirim e Ceará só com 14 pontinhos. Mojimirim teve aí a despedida do Rivaldo, né? Mais uma, né? De novo, acho que é Daqui a pouco ele volta. Mais uma despedida. É a terceira despedida do Rivaldo. Até logo. Já com propostas, inclusive, para o futebol norte-americano, né? Pra jogar futebol? Pra jogar lá nos Estados Unidos. Nossa senhora, é igual o Rogério Ceni, nunca para. Mas, se tivesse pra mim, eu também ia. Mas a Série C, o Fortaleza venceu o Cuiabá, né? Venceu ontem lá no Castelão, 1-0. Boa vitória do Fortaleza. Importante para continuar liderando absoluto. Fortaleza aí com seus torcedores aqui. Bené da Ultragás lá em Santana. Quem mais? Thiago Donato, é Fortaleza? Não lembro. Agora se você for falar de torcedores, então, quem deve estar sofrendo é o doutor Gerardo Cristino, né? Que é Ceará né? O Vicente Leônidas Cristino também. Doutor Vicente é Fortaleza. Eu tava aqui... Quem também é Ceará... não, ele é Ceará também. Quem também é Ceará e tá sofrendo... Cleito Carneiro, lá do Coquê, tá sofrendo danado com o Ceará. Mas o Fortaleza venceu por 1-0 o Cuiabá. Vitória importante pro Fortaleza para seguir na ponta, livre, tranquilo, né? E o gol foi do Tinga, né? Foi quem marcou para o tricolor de aço. Tupi, eu só falar aqui que o pessoal, eu falei do tanto ajudando o Ceará, né? Que o pessoal vai pensar que eu sou Ceará, mas eu não tenho nenhum time aqui ainda. Não me decidi, eu quero que todos se dê bem. É Guarani de Sobral. É? Sim. Então tá bom. Eu não gosto muito de alvinegro, mas... Não, mas o Guarani de Sobral é rubro-negro. É rubro-negro. Rubro-negro, desculpa, perdão, gente. Mas o Guarani tem uma camisa branca linda. O Júnior já me mostrou, mas não me convenceu, inclusive. Devia ter outras, né? As amarelas. Registrar a falta do Júnior aqui, já viram, né? Que ele não tá por aqui. Mas enfim. Próxima rodada aí. O Icasa empatou com o Salgueiro, tá pontuando o Icasa. Olha né? aí, rapaz. Tá pontuando. E a classificação, Fortaleza tem 27 pontos, é o líder, depois vem Vila Nova, América Mineiro e Asa, são os 4 primeiros que estão indo para a próxima fase. O Icasa ainda está no Z2, com 7 pontos, junto com o Águia de Marabá, mas não é mais o Lanterna. O grupo B tem Brasil de Pelotas, Tupi, Londrina e Juventude, são os 4. E o Tupi continua em 5. Tô lá. E no Z2, Guaratinguetá e Caxias, certo? Isso é Série C, né? Série C. E fechando o assunto futebol... Aquela que o Fluminense não paga. Fechando o assunto de futebol, porque a gente já está bem estourado. O Guaraju perdeu para o Palmas, né, na Série D. Lá, o jogo lá no Romeirão. Em casa, né? Em casa. O jogo foi hoje, agora às 4 da tarde. E o Palmas venceu por 2-0. Resultado ruim que deixa o Guarani de Juazeiro na última colocação do grupo 2, tá certo? Então, o River, que não é o Plate. O River é o líder, mas é a mesma camisa, viu? Sim. O River lidera com 9 pontos. O Palmas é o segundo com 8 e o Guaraju ocupa apenas a última colocação do grupo 2, tá certo? E a gente vai dar uma parada... o Cláudio está lembrando aqui o canal, né? Confirmar os confrontos da Copa do Brasil, que vão acontecer agora na quarta-feira, Santos e Corinthians. 2 clássicos, né? Santos e Corinthians. Oitavas, né? Oitavas. Eita, Vasco e Flamengo. 2 confrontos, então. Santos e Corinthians e Vasco e Flamengo, não tô achando aqui. Santos e Corinthians e Vasco e Flamengo, são os 2 clássicos, né? Aí teremos Coritiba e Grêmio, bom jogo. Atlético Mineiro e Figueirense,
Fluminense e Paysandu, esse jogo promete. Vamos colocar aqui, Bruno, anota aí as projeções. O Cláudio já coloca aqui, vamos nossos palpites. Palpites, né? Curitiba Palpites, e Grêmio, quem passa? Vamos começar de Santos e Corinthians? Santos e Corinthians, pode Santos ser. e Corinthians. Carregou, vou lembrar. Olha, é clássico. Coração ou razão? É clássico. Clássico é clássico, né? Não tem jeito. A velha máxima, Começamos né? por qual? Clássico é clássico, E né? vice-versa. Começamos por qual? Santos e Corinthians. Eu, Corinthians. Vai pela razão? Sem dúvida. Pela razão ou pelo coração? rapaz, eu acho que o Santos vai surpreender o Corinthians aí. Santos é meu time de preferência, mas não é por isso não. Acho que o Ricardo Oliveira decide. Eu acho que o Ricardo Oliveira pode decidir Vai junto decidir. com o Gabigol, pode decidir o jogo. É Copa, não é torneio como Brasileirão. Muda tudo. Então eu acho que o Santos tem uma boa chance contra o Corinthians, sim. Acredito no Corinthians. Curitiba e Grêmio. Grêmio. Acho que é unânime, né? O Grêmio deve Dá passar. pra botar, Cláudio, dá pra botar aí depois aqui. Não. Não, as Quer que nossas você apostas. bote aqui As as apostas. Depois nós vamos Depois cobrar vamos disso. conferir Vamos isso. cobrar disso. Não, você bote aqui o emblema do Santos, aqui do Santos e lá do Corinthians. Primeira rodada, Santos e Corinthians. Depois nós vamos cobrar tudo. Isso. Bom, pode ser. Exatamente. Aí coloca Ótimo, uma a imagem tabela. nossa igual da escalação dos jogadores assim. Gente, bem sisudo, bem Bota. sisudo. Vamos lá, segunda. Então, Curitiba e Grêmio, acho que não tem o que conversar, né? Grêmio. Eu aposto tranquilamente no Grêmio. Rapaz, eu não sei, porque o time do Curitiba, eu tava vendo ontem a escalação individual, vocês viram quem tá, né? Lúcio Flávio, Lúcio Gladiador, Flávio, mas são jogadores que... Kleber vai estar voltando aí. Mas eu não acho que esses jogadores façam Mas, tanta mas, diferença. mas o Grêmio tá em ascensão, né? Então, O time é muito bom e o Então também- Roger Machado faz um trabalho eu sensacional. também acredito nessa. Não descarta a surpresa. Eu vou pelo Curitiba, só para ser do contra. Bota aí, Cláudio. Tá certo. Eu acredito no Curitiba. Atlético Curitiba, Mineiro. Grêmio, viu? Tá certo. A gente vai de Grêmio, né, Bruno? Aham. Atlético Mineiro e Figueirense, Atlético fácil. Atlético. Fácil. Acho que o Atlético passa aí. Não tem que conversar. Fluminense e Paysandu, Eita. eu vou de Paysandu. Jogo decide no Mangueirão. E o Mangueirão, você sabe, né? Você Eu não sabe. acompanho o Paysandu. Pressão. Então eu vou Mangueirão, em jogo decisivo, É pressão. é pressão pra valer. Paysandu venceu o Boca na Bomboneira. Então eu acho que o Paysandu pode arrancar o empate do Fluminense no primeiro jogo e no segundo jogo consegue a vitória. No jogo pode até ser sofrido, mas eu acho que o Paysandu passa do Fluminense, sim. Eu vou sem certeza, mas eu vou no Fluminense. Eu acredito que a camisa vai pesar aí. Acredito também no Fluminense. Até agora nada, só unanimidade, só o Galo até agora, né? Inter e Ituano, pô, brincadeira, né? É sério. Inter vai passar, né? Colorado Rapaz, no meu coração. olha, o Inter não está numa boa fase. Mas o Ituano é horroroso. Eu não sei como é que tá o Ituano. É Série B, é Ituano? C. Série C? Você. Olha aí, eu vou apostar no Ituano. Para Rapaz, poder também fazer aí o Mini, contraponto. O Jander gosta do... Porque o Inter Você tá sabe passando que uma fase. o Ituano é o ex-time do Doriva, né? O Ituano foi campeão paulista, Paulista né? no passado. Passado. O São Paulo enfrenta o Ceará, rapaz. São Paulo e Eita. Ceará. E Vou no aí? Ceará. Pois é. Se o Ganso jogar aquele futebol que ele sabe, Olha, Eu o queria São que o Marinho tivesse ainda. eu olha, acho que vai ser a chance do. Apesar de esse confronto vai ser decidido em Fortaleza. Sim, Então, como o Ceará é um excelente anfitrião, né? tem sido. Sempre apanha Tem sido. em casa. E eu acho que vai ser uma boa oportunidade para o Osório fazer aí com que a equipe Recuperar a se confiança, recupere. né? É isso. Eu acho que o São Paulo vai passar com uma tranquilidade muito grande do São Ceará. Paulo. O jogo é duro, eu tenho certeza que o Ceará vai fazer jogo duro, mas o time do Ceará é ruim pra caramba. É ruim. E Então- azalado. Então eu vou torcer pela zebra e vai dar Ceará. Ceará, Tá. Eu vou de São Paulo mesmo, acho que o São Paulo passa com tranquilidade e sobras pelo Ceará. Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro, eu acho que é o Eita. jogo. Dá-lhe né? porco. É o jogo, né? Das oitavas de final, o jogo mais disputado com os times de melhor qualidade, eu acho, na minha No opinião. melhor nível, né? Melhor nível. Eu acho que o Palmeiras passa. Apesar do segundo jogo, sei lá, no Mineirão. Eu tô achando Mineirão Mas a é torcida pior. do Cruzeiro é fraca. O Mineirão é pior do fraco. que o se Castelão. fosse né? no Galo, era mais. Não, mas eu acho que eu acho o seguinte: o Vai ser Palmeiras, o Mineiraço o também. Palmeiras é um time muito bom. 7-1. O Palmeiras é um time muito bom, é um time que tem um excelente treinador. Eterno estádio do 7-1.
O Palmeiras é um time que tem um excelente treinador, o time está muito organizado, está bem compactado, mas o Cruzeiro nunca pode ficar descartado de qualquer decisão como essa. Mas eu acho o Palmeiras mais completo, certo? Então, eu aposto no Palmeiras porque acho que o time mais completo para poder conseguir a vitória. Mais consistente, né? Exatamente. Todos vão de Palmeiras. Todos vão de Palmeiras? Eu vou Palmeiras também. Eu acho que o Palmeiras tem mais... Apesar de se decidir também em fora, né? Mas eu acho que em deve casa ir com uma boa vantagem, né? Fazer uma boa vantagem lá, empata ou alguma coisa. Agora, Flamengo e Vasco, hein, Bruno Almeida? A Bruna não responde essa questão. Essa daí eu vou de Vasco, sim. Olha, eu acho que o Vasco leva também. Sem coração, eu vou de Vasco. Com coração e tudo. Eu vou de Vasco, sim. É que eu me recuso a falar. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o time do Vasco tá passando uma dificuldade enorme, mas o time do Vasco é um time organizado. Aliás, pode se tornar um time organizado. Não tem nada de organização Vasco, falei bobagem. Mas o Vasco é um time que ainda é um elenco bom no papel. E que pode ter a Copa do Brasil como inspiração. Se encontrar, né? Exatamente. Como inspiração para tentar reagir. Certo? Com o Jorginho ou com o Oswaldo, eu acho que o time pode se reorganizar e se reestruturar. E é um clássico. E vale lembrar que o Flamengo esse ano não ganhou do Vasco nenhuma vez. O Flamengo esse ano não venceu o Vasco. E pelo jeito não vai vencer, não. Então, é um clássico, e clássico é sempre aberto. Então, sem coração mesmo, eu acho que o Vasco vai vencer o Flamengo. Eu acho que o Vasco vai passar pelo Flamengo. Não sei se vai vencer os 2 jogos, mas acho que o Vasco passa sim pelo Flamengo. Vasco também, né? Os 3 no Vasco aqui, né? Exatamente. Eu acho que pode dar Vasco sem coração, sem nada. Eu acho que é porque o Flamengo é um time muito bom. Muito bom. Ederson, Guerreiro, Sheik. O Sheik atormenta o jogo inteiro, é um excelente jogador. Acho que hoje o Sheik no Flamengo é melhor do que o Guerreiro. Mas o Vasco tem coração e pode cabe a piada pro jogador do Flamengo? Como é? Cabe uma piada aqui pro jogador do Flamengo? Claro, sempre cabe. A gente não fez nenhuma hoje. Perguntando qual era o jogador do Flamengo que colabora com sua dieta. Você sabe qual é? Não. O Sheik. Nós vamos pôr. Outro Sheik. Você estava achando que era o Sheik, tem né? que colocar aquela risada da Irene. Bota aí, Cláudio. A gente tem que colocar. A gente tem que... Você perde o amigo, mas não perde a piada, né? Essa é muito boa, essa piada, cara. É o Sheik, cara. Porque a gente tá no ar. Sheik. Porque a gente tá no ar, não fica legal a gente ficar sorrindo assim. Mas dentro eu tô rindo muito, cara. Essa é muito boa. Piadinhas infames. Eu vou trazer. Sempre cabe, né? Pra poder mudar o clima, quebrar o clima. Muito bom, muito bom. Semana passada foi o recorde de todas as piadas do... É igual quando o já Pato... tá se tornando tradição, né? É igual quando eu vou começar a trazer agora. Igual quando o Pato tava saindo do... Tem que achar que o Pato ia sair de São Paulo e tudo mais, que o São Paulo pagou muito caro e recebeu pouco. Então, e aí, quem vai pagar o Pato? Quem vai pagar o Pato? É dureza. Mas é isso aí. Vamos aqui só dar o endereço do nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube. Segue, curte. www.youtube, como dizia um professor meu de informática lá do Santana. É dureza. Professor, hein? YouTube.youtube.com. Ele vai escutar, ele vai saber que é ele, Tupi. Não sabe não, nem vai ser o nome dele. Dário. Dá nome aos bois. youtube.com/c youtube.com/c/Mundo Esportivo TV. Tá aqui. Você acessa lá. Não, mas Tupi, mas quem tá vendo quem lá? Quem tá ouvindo, tá o nosso ouvinte. Entendeu? O nosso ouvinte. É verdade, você tem razão. Tem esse detalhe aí. Quem está nos ouvindo agora pela Tupinambá, né? Vem ligada hoje, né? Então você anota, então. www.youtube.com/c/Mundo Esportivo TV. Pronto. Tá certo? Vê tudo os lances. Vê as imagens, vê toda aí as... Vê a Bruna aqui com a camisa da Mini. E a gente hoje tá de terno. Vê o nosso novo figurino. A gente de terno, que a gente tá super... Eu não encontrei meu terno rosa. A gente tá super na beca. A gente tá super na beca aqui. Mundo Esportivo profissional. De blazer aqui, gente. Nós estamos numa beca danada, vocês não estão vendo a gente. Blazer. Deixa eu só fazer então, aqui. Só por isso você tem que ir assistir. Certeza absoluta. Alto nível, né? Aqui alto nível. Aqui Só lembrar aqui que a gente tá na promoção aí, né? Ainda dos ingressos. Ainda. Você que quer curtir dois ingressos, a gente tá sorteando hoje 2 ingressos pro Cinema Renato Aragão, em cartaz essa semana. Meu Passado Me Condena 2,
Missão Impossível, Nação Secreta. Eu assisti esse filme ontem. Novo filme do Missão Impossível do Tom Cruise, né? Missão Impossível 10, esse é o... Eu acho que é bem o 8 ou 9, né? Não sei qual é o item, né? Tem também E Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico, a nova história. Infelizmente, os Minions não estão mais. É a nova história do Quarteto Fantástico, essa aí. Inclusive, tem uma historinha desse filme aí com a Fox, que a Marvel... porque a Fox comprou os direitos. O mundo esportivo também é cultura, né? Entretenimento. O que acontece é o seguinte, a Fox comprou os direitos do Quarteto. Eu sou fã, gente, da Marvel. Fã, alucinado. Eu sou um bobão pra isso. Eu sou alucinado pelas coisas da Marvel. Eu li todos os quadrinhos. Tô lendo agora os livros. Que foi lançado agora, eu comprei toda a coleção de livros. Bem pertinente, né? Nesse período de exatamente para concurso e tal. Tá bem. Tudo bem. A Marvel, a Fox comprou os direitos do Quarteto Fantástico lá no início, já há muito tempo comprou os direitos do Quarteto Fantástico e dos X-Men. E ela fez 2 filmes. Os filmes do X-Men foram um grande sucesso. Ela fez 2 filmes do Quarteto Fantástico que foram uma porcaria. E aí a Marvel ameaçou tomar. Não, acho que é o contrato. O contrato ele encerrava agora, que se não tivesse feito um outro filme, exatamente, os direitos voltavam para a Marvel. E a Marvel estava interessada porque o próximo filme do Capitão América pede o Quarteto Fantástico, você tá entendendo? Eu quero contar uma piada do X-Men. E aí, nossa senhora, meu Deus. E aí mas aí a Fox fez o filme não é tão bom assim. Fez o filme bem nas coxas mesmo, né? E é outra história. Não, aí tem toda uma história aí, porque lá o diretor do filme, ele foi... O estúdio da Fox mexeu no filme, né? Na produção original do diretor, começou a adaptar, tirar cenas, inserir cenas, reduzir o orçamento, aí o filme ficou o que ficou, mas de toda forma é um entretenimento que vale a pena. Se você quiser assistir esse filme, a gente está sorteando hoje 2 ingressos, não é? Para você que é nosso ouvinte que está agora nos escutando pela Tupinambá, até o final do programa você liga. Quem participa dessa promoção bem bacana em nome do Cine Renato Aragão. Agradecer mais uma vez o Bosquinho, né? Bosco Pinheiro, gente boa demais. Nosso novo parceiro aí. E hoje tem açaí também, é? Hoje tem açaí. Quando eu sair daqui, vai sair um açaí, vou dar uma passada lá para comer o açaí mais gostoso de Sobral. É claro certo. Que o açaí mais gostoso de Sobral é no Santo Com a Maninha, Açaí. Né? Grande Maninha Alves, gente. Felipe, né? Mas é isso aí, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos para dar mais um break. Eu tô com a garganta seca. A gente volta já para falar sobre a punição de Anderson Silva e Popó voltou para os ringues. No CNA, o aprendizado vai além da sala de aula. CNA 360, uma revolução na maneira de aprender inglês e espanhol. Portal do aluno, realidade aumentada, QR Code, games, redes sociais, professor online e você ainda pode ter o certificado de Cambridge. Entre para o mundo CNA. Voltamos agora com o mundo esportivo. Tomando lugar. Você tá de âncora agora? Âncora. Você tá de âncora? Ancoriza. Nossa senhora. Próxima vez eu vim com uma blusa de âncora pra cima. Dona âncora, só pra avisar que tem uma novidade no quesito. Deixar você sempre bem atualizado. Eu tô com um bigodinho de água. Mas tem uma novidade no assunto técnico do Vasco, tá? Sim. Surgiu uma Meu nova... celular descarregou e eu não tô mais acompanhando. Surgiu uma nova vez. O Jorginho ainda é tido como... Só vai ser apresentado amanhã de manhã, mas o Jorginho já ainda é tido como o treinador escolhido. O Galo não aceitou, porque o Galo disse que não ia aceitar o pitaco do Eurico, que não trabalha com o Eurico assim, o Eurico não contrata, seria o Alexandre Galo. Mas surgiu um novo nome. Pedrinho. Pedrinho? Pedrinho seria o novo nome que tá aí. Então, assim, amanhã é um dia de muita expectativa, porque ninguém sabe mesmo é de nada, certo? Mas o nome... Inocente. Mas a gente trabalha com o nome de Jorginho, técnico do Vasco. A gente tá trabalhando com o nome do Jorginho, porque a informação que a gente tem mais concreta é de que Jorginho vai assumir o Vasco amanhã. Mandar um abraço. Quem tá acompanhando a gente participando da promoção, tá ouvindo a gente agora? Edson Mesquita. Edson Mesquita tá acompanhando a gente aí, então um abraço pro Edson. E também mandar um abraço pro meu querido amigo Hamilton Melo. Hamilton é o gerente, é o meu parceiro de trabalho na Unicred, gente da melhor qualidade. Hamilton,
Você vai me matar, cara. Para de me fazer sofrer, cara. Essas mensagens no WhatsApp aqui, acaba comigo. Agora vai São Jorge. Vai São Jorge e tal. Você vai me matar, Milton. Faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus. Não maltrate um coração sofrido. O seu Flamengo tomou de 4, hein? Não vem falar não que o seu Flamengo tomou de 4. Quarta-feira a gente se encontra, tá certo? Tupi, você não foi à missa? Eu não sei, eu fui à missa. Foi à missa mais cedo. É a piada, qual é? Eu não sei, é que ela tá lendo minhas mensagens do WhatsApp. Ah, sim, cara. Ela tá intrometida. Pensei que É ela que não tivesse foi uma a piada missa. Eu pronta fui à aí missa. já. Não, a minha piada do X-Men vocês não deixaram eu contar. Conta agora, vai. Tá, vai lá. Piadas infames da Bruna. Vamos criar um quadro, né? Das um piadas novo infames. mutante Bota aí, chegou. Cláudio, uma vinhetinha. vinhetinha, Piadas piadas infames. Piadinhas infames. Então, essa é a minha... Eu vou usar esse. Vai. Então, chegou um novo mutante, né, pro X-Men, aí chegou pro professor Xavier, ele falou assim, qual o seu poder? Aí ela, querer. Aí ele, querer não é poder. Tchau. Gente, vai acabar a nossa audiência. Gente. Cara, tá. Eu adoro Querer querer não é poder. Às vezes é, né? Querer é poder. Cara, a gente vai terminar com a audiência zerada aqui, né? Vamos falar de Anderson Silva, que pelo menos pode ser quem chama mais audiência. Anderson Silva. Essa é muito boa. Né, essa é. Nossa senhora, tô aqui e eu acho que eu não vou conseguir nem segurar o xixi. Sinceramente. Olha, Anderson Silva foi ontem a julgamento lá na NSAC, né? É isso, né? NSAC. E foi lá em Las Vegas, lá em Nevada. Nevada Sport Commission. E recebeu, diferentemente do que eu pensava, recebeu uma punição até dura, né? 1 ano. Mas você sabe por que foi? Já cumpriu 6 meses, 8 meses, né? Só retorna em janeiro. Agora foi triste, cara. O Anderson Silva... aqui é difícil a gente fazer comentários a respeito de atletas que passam por dificuldades, mas o Anderson Silva esteve ontem no julgamento dele, foi punido por 1 ano. E aí já é retroativo 6 meses. Agora, como eu estava lhe falando, né, é difícil uma situação dessa de um atleta, e é importante. Você tinha falado a questão do Tanuri, né? O fisiologista Márcio Tanuri. O médico do UFC em relação ao acompanhamento, mas o momento agora exigia um outro tipo de profissional, que era a questão da defesa dele, né? Ter sido bem assessorado por um advogado de qualidade. Então, quem foi o Anderson Silva hoje? Segundo aqui o próprio comentário de um dos árbitros, um dos juízes lá do caso dele, o cara falou que no julgamento do Anderson Silva teve 2 coisas só: contradição e arrogância. Primeiro porque ele foi dizer que tinha a alteração do exame foi por conta do uso de esteroide, de comprimidos para desempenho sexual. Você sabe, né? Cialis, o Anderson Silva usou Cialis. Por isso que foi pego no antidoping. Aí diz ele que olha o que ele foi falar. Você sabe o que é Cialis? Não. Cialis é o famoso comprimido azul. É o concorrente do Viagra. Não, é outro laboratório. É outro laboratório. É o Sildenafil. Usou Cialis. Anderson Silva, quer dizer, Anderson Silva não tá mais. Será? Não, mas eu acho que essa. Eu acho que isso aí foi uma estratégia de defesa. Olha só, tem famílias nos escutando você falando esse negócio, menino. Uma estratégia de defesa muito. E aí ele disse que o comprimido que ele recebeu foi de um cara que veio da Tailândia e no comprimido anabolizante. E ele não sabia nem dizer o nome do cara que deu o comprimido que ele tomou, né? Então. Pegou na mentira. Tá difícil, hein? Nossa senhora, o cara tomou qualquer coisa. Sem falar de qualquer pessoa, né? Um atleta desse. Recebe, não, o cara me deu um comprimido. É igual a piada. Não é piada. Você lembra dos Normais 2? Lembro. Aí a moça, eles levam a moça pra casa lá pra fazer uma homenagem a Troá lá. E quando chega lá, ela diz assim: tem uns comprimidos aqui fantásticos de Amsterdã e tal, que um amigo meu trouxe. Aí o Rui pergunta pra ela: mas o que é? É de quê? É de Amsterdã. Quer dizer, a substância. Ela não sabia, né? Não sabe nem o que né? Já tá tomando o negócio. É de Amsterdã. Pois é, aí. E aí parece. Inclusive teve um comentário que depois do julgamento ele colocou. No outro dia, pela manhã, colocou no Twitter dele que, agradecendo ao amigo, que o show tinha sido ótimo. O show que ele foi. Ou seja, ele não estava lá muito preocupado com o julgamento, né? Enfim, a gente não sabe qual vai ser aí o decorrer da carreira do Anderson Silva. Mas ele já foi punido, né? Foi punido 1 ano e ele tá marcado para voltar em janeiro.
Será que volta? Não sei a vitória se dele, interessa. no cartel, a vitória dele contra o Nick Diaz foi dada como no contest. No contest, porque o Nick Diaz testou positivo também para maconha. Então, como o Nick Diaz também foi pego no antidoping, no contest para essa luta. 2 dopados lutando. E foi uma luta daquela, né? Imagina se tivesse todo mundo bom, limpo. Eu tenho que saber agora até que ponto que vale a pena para o Anderson voltar. Sem dúvida alguma, a organização tem interesse, né, Jânio? Tem, economicamente porque ele ainda vende. Tem apelo, né? Tem apelo, nome com muita história, né? Construiu muito, mas a gente sabe que o Anderson Silva, gente, já está com 40 já. 39 já completou os 40, né? Você viu a luta do Minotauro, a última luta dele, não era o mesmo Minotauro, né? Ou seja, o cara, um esporte desse de alto rendimento, tu vai lutar com um cara de 25, 26 anos. A idade pesa, não tem né? como. Sem dúvida nenhuma. E não só a idade, a história. Quando o Anderson Silva tá lutando há mais de 15 anos, cara. Certo? Eu acho. O corpo, ele vai sentindo aqueles traumas, o ritmo de treinamento, enfim. Eu acho, Jander, que o mais importante é saber que o Anderson não deve mais nada a ninguém. Não tem mais que provar nada pra ninguém. O Anderson foi e sempre será o maior lutador da história do UFC. Eu acho que vai demorar muito para aparecer alguém. Atualmente só tinha um lutador que tinha condições de ser maior do que o Anderson. Era o John Jones. Não vingou, não conseguiu. A carreira do John Jones está fadada até mesmo a acabar. Ninguém sabe qual é o futuro do John Jones por conta das dificuldades que tem com a justiça. E então, assim, não vai conseguir ser maior do que o Anderson. Muita gente fala do Jorge St-Pierre, não é maior do que o Anderson. A história do Jorge St-Pierre é muito bacana, mas não é maior do que a do Anderson. Então, vai demorar muito para que venha alguém que faça uma história maior do que a do Anderson Apesar do GSP, né, o Jorge St-Pierre, ser um atleta exemplar. Sim, né? Então aí você não... A diferença dele para o Anderson Silva é que ele saiu no auge, não é? E não tem campeão e não tem em sua carreira um doping, não tem em sua carreira uma situação de discussão, porque o Anderson Silva, inclusive, eu sei que a questão particular, familiar, é muito delicada, mas pessoas públicas não tem como, né? Se eu sou uma pessoa pública, se eu sou um atleta internacional, não tem como, é igual a Gisele Bündchen, né? Pô, o que tinha a ver as pessoas estar comentando a vida íntima da Gisele Bündchen, né? Mas o Anderson foi o problema foi trair a mulher, e a mulher descobriu. Aí teve ameaça. É parecido com a Gisele, né? Não era. Enfim, mas como você falou, não tem que provar nada para ninguém, né? A carreira dele já foi feita, já tem toda uma história. Só um mito, só não pode ficar... Absolutamente. O Anderson é um mito das lutas, das artes marciais. Eu acho que ele é tão mito quanto o Minotauro. Né? O Minotauro é um mito porque assim, ele foi um precursor. Ele foi o pai do Anderson, praticamente. Foi quem deu a mão ao Anderson. Até assisti uma entrevista, uma matéria do Joinha na Shootbox há muito tempo. Lá naquele Passando a Guarda, há muito tempo, quando o Anderson ainda não era ninguém. Então, assim, quem deu a mão foi o Minotauro e tudo mais. Mas o Anderson é o maior de todos, não existe o que dizer sobre isso. O Jander até me corrige se eu estiver errada, né? E o Anderson acho que abriu muitas portas pro UFC. E aqui no Brasil, quando muita gente não conhecia, eu comecei a assistir o UFC por conta do Anderson. Claro. Ele abriu... Ele é pioneiro. Foi importante. Eu não acho o melhor de todos, particularmente. Eu acho que tem um que, pra mim, na minha opinião, foi o maior de todos. Ainda que pode voltar, que é o último imperador, que é o Fedor Emelianenko, né? Então, para mim, é ele, que passou 10 anos invicto, enfim. Mas o Anderson Silva, sem dúvida, é um dos grandes ícones do esporte. Vamos esperar aí. Eu acho que pela questão financeira, que envolve toda a questão de morte, ele deve voltar, deve fazer mais 2 ou 3 lutas, dependendo do desempenho, até disputar um cinturão. E aí, sabe? Nessa disputa de cinturão, você sabe que ele tá fora do ranking, né? Você sabe que ele tá mas fora aí do você ranking. sabe que no UFC, por exemplo, não existe uma lógica, né? O lutador às vezes chega com uma luta, ele já disputa o cinturão, dependendo da simpatia aí do Dana White. Do Dana, né? Do e é o seguinte, ele tá fora do ranking. E falando em ranking, falando em disputa do cinturão e peso médio, mais uma vez o UFC, eu vou usar a palavra mais uma vez o UFC sacaneia um brasileiro.
o Jacaré tá fora da disputa de cinturão contra o Weidman. Chris Weidman. A luta vai ser dia 12 de novembro. Dezembro, não? Exato, perdão. 12 de dezembro. E Luke Rockhold. Luke Rockhold é o adversário. É um absurdo. O Jacaré, na minha opinião, já deveria ter disputado quando o Belfort saiu do card, que ele colocou o Lyoto Machida. Ali já era para ter sido o Jacaré. E o Jacaré já fez duas lutas. Eu acho que o Jacaré também merecia, mas eu também entendo o lado do UFC, certo, cara? Porque o UFC é um grande business. Exatamente. Não a questão é a questão da justiça, é igual aquela que a gente estava falando no início do futebol, né? Ah, não é justo. Pô, mas aí não rende. Mas aí o Jacaré tem resultado, né? Mas ele tá não invicto no UFC. Mas ele não tem tanto apelo quanto, por exemplo, a vitória do... Vendo por questões técnicas, a vitória do Luke Rockhold sobre o Lyoto Machida, o Claudio pode até colocar aí um lance da finalização do Luke Rockhold, foi muito contundente. Muito contundente. Então, não é só a posição no ranking. Mas né? a questão não é a posição no ranking, é a questão histórico que eu vejo. Porque o histórico do Jacaré, ele tá invicto. E olha, outro detalhe, o Rockhold venceu o Jacaré no Strike Force. Né? Então tem outras coisas que pesam em relação a isso também. Né? Então, se você for levar... Claro, é perfeitamente coerente essa sua colocação, mas eu também vejo o lado do business e o lado dos americanos, porque querendo ou não, o público americano ainda é o maior consumidor do UFC, mais do que a gente, mais do que os outros países. O Brasil é o segundo maior. Então a gente tem que ver esse lado aí também. E querendo ou não, gente, tem essa questão racial. Aí, infelizmente, né, a questão influencia, porque o Jacaré é um cara do terceiro mundo, negro e tal. Aí, além disso, eu não estou dizendo que o UFC está sendo racista, mas para termos de marketing, questão apelativa de imagem, o UFC sempre privilegia, não é a venda. Tá certo. Então, a luta está marcada, 12 de dezembro, Luke Rockhold versus... Aliás, Chris Weidman. E vai ser uma luta dura pro Chris Weidman, viu? Eu acho, inclusive, que ele não passa do Rockhold. Eu acho que vence. O Chris Weidman vem me surpreendendo luta após luta, como é duro. Mas eu acho que não. Eu acho que ele não passa do Rockhold, porque o Rockhold é um faixa preta de jiu-jitsu duro, certo? Tem uma trocação boa. O wrestling do Weidman pode ser melhor, mas aí eu não estou vendo outros caminhos para o Weidman ganhar essa luta. A envergadura do Rockhold é maior, né? Enfim. E luta que também não tem data para acontecer, mas está casada, é a primeira defesa do Fabrício Verdun. Caim Velasquez. Pegar de novo Caim Velasquez, né? Você acha correto de novo o Velasquez? Você não acha que deveria, a fila não tinha que andar aí? Talvez o Arlovski deveria disputar esse cinturão? Pois é, aí mais uma vez a questão eu tô igual o Joe Silva, né? Eu tô pensando só em cartel, tô pensando no marketing, na mídia, né? Aquela luta do Verdun contra o Cain Velasquez foi uma luta muito controversa, né? Essa questão da altitude. Porque da preparação física e tal. A supremacia foi total. Total do Verdun. Mas quem seria a luta? Aí a gente teria os nomes. Arlovski. O Arlovski é um cara que antigo, já está em ascensão, tudo bem, mas não é um lutador. Eles trabalhavam com 4 nomes de ranking. Júnior Cigano. Era o Cigano. Que seria aí a revanche. Mas que eu acho que o Cigano perderia. Mas o Júnior Cigano Depois tinha Stipe Miocic. Miocic que também perdeu pro Cigano, né? E o Travis Browne. E o Travis Browne, que são atletas que... se você for colocar na balança esses atletas com o Cain Velasquez... Não, absolutamente. Peso, eu ainda acho o Velasquez o mais completo. E digo mais. E você sabe o que foi que pesou? Sim, o que é que você diga mais? Digo mais. Honestamente, eu sei que eu parei de fazer isso depois da luta. Arriscamos muito antes, depois eu parei de fazer isso. Mas, honestamente, eu acho que na revanche, que o Velasquez passa. Em condições boas e normais, o Velasquez é muito mais lutador do que o Verdun. Não que o Verdun seja ruim, absolutamente. O Verdun é um grande lutador, ninguém é campeão de graça. Mas o Cain Velasquez é muito completo. Assistir a luta do Velasquez é certeza de espetáculo. Eu particularmente também acho que nessa luta, em condições normais, o Verdun, apesar da grande evolução, grande melhora... Em CNTP.
CNTP, condicionamento mais de temperatura e pressão. CNTP. Tá falando aqui de física, e química e física. Em CNTP, sem dúvida nenhuma. E aí, o que pesou também na escolha dessa luta foi a opinião do próprio Werdum, né? Então ele se posicionou a favor de uma revanche. E aí o Júnior Cigano colocou que ele estava com medinho porque já tinha vencido e tal, mas essa polêmica aí, quem vale, cara, é quem está na frente, quem está com o cinturão, né? Então quem não está em segundo plano. Então, parabeniza aí o Velasquez por ter tido essa oportunidade e vamos ver mais uma vez esse arranca-rabo aí dos dois no próximo dia 12 de janeiro, tá? Agenda? Tem só aqui passar aqui uma informação. Vamos lá. Na quinta-feira próxima passada, tivemos o BKF, que é um dos grandes eventos de Fortaleza, né? Nesse evento lutaram aí dois atletas, certo? De nome, na verdade 3. Eu vou destacar aqui 3 lutas. O BKF aconteceu no Clube do Náutico, né? Organizado aí pelo Moreno, que é um faixa preta de jiu-jitsu. A novidade para nós é que nessa luta, o Carlos Estevão Totô, não sei se você conhece, deve conhecer, muita gente conhece ele, que é aluno do Tigrão, lutou contra o Leandro Naja, que é um lutador já experiente, né? E o Leandro Naja venceu por decisão unânime dos jurados, mas a luta foi os 3 rounds, eles lutaram os 3 rounds, luta duríssima. Eu vou ver se eu consigo imagens, Cláudio, dessa luta, para a gente colocar, senão a gente coloca apenas algumas fotos, tá? Imagens. E da imagem, né? E Carlos Índio, também um atleta da de Fortaleza, da Fighter, né? Lutou contra o Maílson Azevedo, e o Andrezinho Nogueira venceu o Paulo Magão por nocaute técnico no segundo round. Foram essas lutas que aconteceram aí nesse evento, o BKF. Agora vamos de agenda, é isso? Isso mesmo. Agenda para os próximos eventos que a gente tem em destaque. Aqui eu vou pegar aqui para o nosso amigo Cláudio. O próximo evento que nós teremos grande pelo UFC é Max Holloway e Charles do Bronx, né? Charles do Bronx, que vem aí de uma sequência de vitórias. Esse evento acontece lá em Saskatchewan. Como aqui? Peraí, vamos ver. Saskatoon. Gaguejou. É difícil aqui, cara. O Saskatoon Center, no Saskatoon, Canadá. Esse aqui é do lado russo do Canadá, só pode, porque esses nomes aqui. Você tava falando que vai pegar o Max Holloway, você disse que não dá pro... Eu acho difícil essa luta pro Charles. A gente acredita, né, como brasileiro, mas luta dificílima. Eu apostaria minhas doletas, meus Obamas, se tivesse. Apostaria no Holloway, apesar de torcer a querer que o do Bronx vença, né? O Charles do Bronx. Concárdio com Eric Silva e Massaranduba. Eric Silva faz o co-main event, né? Contra o Rick Story. Do The Ultimate Fighter, Brasil? Sim, piauiense. Francisco Massaranduba, que vem... Francisco Trinaldo. Que vem numa sequenciazinha de vitórias até boa, né? Ele caiu de categoria, diminuiu e se adaptou bem. Me digam, e o Popeye? Vocês sabem alguma coisa dele? Popeye, de qual... Foi do primeiro, Tufi. Primeiro? Uhum. Não é Popeye, é Pepei. Não, sério? É Pepe. Não, tem o Popeye, mas tem o Popeye também. Tem o Márcio Popeye. O Pepe, ele... O Pepe é o cearense. Isso. Sim. Ele não tem a regularidade, assim como o Ronnie Jason, né? Não tem... Que ele perdeu pro Jason na final. Exatamente. Torcia muito por ele. Eu fui pra essa luta, torci muito pro Jason. Né? Nossa, eu torcia muito pro Pepe. Pepe não dá. Pepe é muito... Tá bom. Torci muito pro Jason. E luta aqui também nesse evento, além do Eric Silva, que faz o co-main event, luta o Marcos Pezão, né? O Marcos Rogério, que vai enfrentar também, o Nikita Krylov, que é um ucraniano, também casca grossa, criado ali, se alimentando com carne de urso. Felipe Sertanejo também luta, né? Felipe Sertanejo, Felipe Arantes. E lutas femininas. A gente vai ter a luta do Sansalt, do Frank Pérez, que é o irmão do Pérez. E a Marina Moroz e Valérie Letourneau, que são... A Letourneau é canadense. Esse evento vai acontecer no dia 23 de agosto, certo? Onde? E a gente vai ter também no Canadá. Saskatoon, no Canadá. E a gente vai ter... No dia 5 de setembro, o UFC 191 em Las Vegas.
Demetrius Johnson defende contra John Dodson. John né? Dodson. O Jussier Formiga tá chegando aí no Demetrius Johnson também, né? O Formiga tá também numa ascensão. Talvez uma luta ou duas a mais, né? Com bons resultados. Ele possa ter aí. E o Arlovski luta nesse evento contra o Frank luta Mir. Também, né? Boa luta. O octógono vai tremer nessa. Anthony Johnson também com o time Manua. Luta interessante para se ver. O Anthony Johnson que perdeu uma luta de eliminação. Title shot, né? Cinturão. E fez um title shot. Fez um title shot também, né? Perdeu pro Daniel Cormier. Querendo né? apressar você, mas já são 7h28, a gente precisa dar o resultado da promoção ainda. Tá, desculpa, só um instantinho, tá? Tá bom. Tá, só pra gente fechar aqui os próximos eventos. Pra fechar setembro, vai ter Roy Nelson contra Josh Barnett lá em Saitama, no Japão. Um evento assim, mais show, né? Um evento Superdome, show, né? No Saitama Super. Nossa, eu tô sem óculos, tinha visto Santana, já pensei que era Santana da Caraú. E o WSoft... Você tá péssimo de piada, cara, hoje. Nossa senhora. Nossa, eu juro que eu vi Santana aqui. Mas vamos lá. WSoft dia 18, WSoft 23, Justin Gutch contra o Luiz Palomino. Aí também uma luta pelo título, David Brandt e Ted Holder, ambas no dia 23, dia 18 de setembro, WSoft 23. Ok, e antes de mais nada, resultado da promoção, rapidinho. Que rufem os tambores. Resultado da promoção, o vencedor é Edson Mesquita dos Santos. Do Nascimento, perdão. Desculpa. Tá pensando no Edson Mesquita do aí. Nascimento. Você tá aparecendo seu nome aqui, certo? Você passa lá, se você não estiver agora ouvindo a gente. Segunda pela manhã no Pinheiro Supermercado, pegar lá. Lá no Pinheiro do Junco. Do Junco, é isso. Pinheiro do Junco, você passa lá. Leva documento, tem né? O cinema. Exatamente. Leva o seu documento, passa lá e pega o seu ingresso, você ganhou. Parabéns, procura lá o Bosquinho, viu? Você... Pode procurar lá o Bosquinho com o seu documento, Bosco Pinheiro. Procura lá e fala que é da promoção para receber seus 2 ingressos, é isso? Ia parabenizar qualquer outro. Tudo bem. Então a gente vai ficando por aqui, falamos tudo. Vamos agradecer, claro, os nossos assinantes do YouTube, né? Assine o nosso programa, nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal. Você está ouvindo a gente, vai lá, www.youtube.com/c/Mundo Esportivo TV. Assina lá o nosso canal, assiste nosso programa, dá lá um like. Dá lá um curtir, um like lá pra gente. Compartilha no seu vídeos, seu WhatsApp, nos seus grupos, Facebook, né? O Cláudio também vai deixar no final do programa, né? Depois do quem vai encerrando, os contatos, se você quiser colocar o seu comercial com a gente também, vem pra cá que tá muito bom. Sucesso. Tem um Coloca cantinho de tela, você vê sempre aqui no cantinho de tela. Vê seu nome, o nome da sua empresa aparecendo aqui, né? Exatamente, é bem bacana. Certo? E então, se você quiser também apoiar essa ideia do mundo esportivo, liga lá pra gente, vamos fazer esse contato, tá bom? E a gente fica por aqui e eu queria fazer uma coisinha bacana no final. Também não, uma piada não, é uma coisa bacana. Já que a gente tá agora com o Cine Real Aragão aqui junto como parceiro, dica de cinema, então. Domingo é dia de cinema, né? Então, dica de filme. O Jogo da Imitação. Já assistiu? Já fui recomendado para assistir. Muito bom filme, conta a história do Alex Turning, que é um cara que criou uma máquina para decifrar códigos decodificados, códigos... Como é que chama, que eles chamavam lá? Padrões? Não, aquela... Morse, código Morse. Binários. Não, calma aí. Apareceu no Google quando a gente escreve códigos, aí aparece vários. Não, mas eram códigos daqueles criptografados. Códigos criptografados. Criou uma máquina para decifrar esses códigos, e essa máquina depois evoluiu um pouco mais, se tornou o nome da máquina é máquina de Turing, máquina de Turing é o nome da máquina, e hoje a gente conhece ela por computador. Então, foi na Segunda Guerra Mundial, história muito bacana, conta lá da Segunda Guerra Mundial e de como foi que eles conseguiram descobrir as mensagens da Alemanha nazista na guerra, e como é que a Inglaterra conseguiu vencer então a Alemanha de Adolf Hitler. Muito bom, o Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. Como? Não, esse já saiu de cartaz, foi vencedor de um Oscar, melhor roteiro adaptado, já é um filme do ano passado, e eu recomendo muito, assisti ontem. Só que o Tupi recomenda. Quem for pegar o ingresso lá vai assistir ou o Quarteto Fantástico, Meu Passado Me Condena 2, ou Missão Impossível, Nação Secreta. Muito obrigado pela sonoplastia. A gente fica por aqui.
Muito obrigado pela sua companhia. Curte o nosso canal no YouTube, assiste a gente, apoia o programa, que tá bom demais até aqui. Valeu? A gente se encontra no próximo domingo. Jander, Bruninho. Um abraço. Valeu, Pepeu. Valeu, Cláudio Dias. Tchau, tchau.